Pessoal, simplesmente imperdível, é isso mesmo. Trump anunciou para o mundo o fim do Todes nos Estados Unidos, é isso mesmo. E William Bonner, ao noticiar, deu um chilique ao vivo no Jornal Nacional. A Globo News também entrou em colapso com essa notícia. Uma vergonha e que você vai se divertir muito nesse vídeo que está simplesmente imperdível. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, pessoal. Vai se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Deixa um joinha agora que nos ajuda demais. A esquerda está tentando derrubar o nosso canal, mas o forte nosso é a comunicação. Então não se esqueça de se inscrever para a gente não perder contato. E olha só, pessoal, Bolsonaro disse que Michele deve ser a candidata dele para a presidência do Brasil em 2026. E aí eu pergunto para você, você votaria em Michele Bolsonaro ou você acha que deveria ser um dos filhos, o Flávio ou o Eduardo Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião e vamos aqui ao chilique de William Bonner. Presta atenção, pessoal, nesse vídeo que eu volto, que tem outros trechos que estão impagáveis. Olha só esse trechinho que eu já volto com vocês. O governo de Donald Trump também determinou que mulheres trans presas passem a cumprir pena em cadeias para homens. A decisão da Casa Branca se aplica aos presídios federais dos Estados Unidos. Atualmente, 2.300 pessoas trans estão detidas nessas cadeias. 1.500 fizeram a transição para o gênero feminino. Pessoas trans não se identificam com o gênero que foi atribuído a elas na hora do nascimento. Essa atribuição é feita com base no sexo biológico do indivíduo. Desde 2017, o Departamento de Justiça americano orienta que presos trans sejam alojados de acordo com o gênero com que eles se identificam. Para isso, recomenda laudos médicos e avaliação psicológica. Beth Schwarzafel é jornalista especializada em direitos civis e alerta. As prisões são um lugar especialmente perigoso para mulheres trans, que são alvo de agressões e abusos sexuais em níveis muito mais altos do que outras pessoas. Dados do próprio governo federal mostram que pessoas trans têm 10 vezes mais probabilidade de sofrerem crimes sexuais dentro da cadeia. Em 1994, a Suprema Corte dos Estados Unidos estabeleceu que as autoridades têm o dever de proteger detentos em risco. A decisão foi uma resposta à queixa de uma mulher trans, que foi presa com homens e denunciou ter sido violentada por um deles. E a Daniela Lima, a blogueirinha da Globo, simplesmente surtou ontem com essa questão, com o bloqueio do pé de meia e a possibilidade de impeachment do Janjo. Presta atenção no que ela falou, que eu já volto mostrando para vocês. Merval e Demétrio simplesmente trucidando essa pessoa aqui. A oposição sentiu o cheiro de sangue. O governo foi muito mal na crise do Pix, acho que todo mundo já falou isso. O governo nem tentou se apresentar para o jogo. Não entrou em campo, não quis fazer a disputa política. E eu considero isso, assim, desde o dia 1, um erro inaceitável. Porque tem derrotas que são doloridas, né? Para todos os lados, para quem é governo e para quem é oposição. Mas você não se apresentar, não entrar em campo, ganhar de WO, realmente foi vexatório. E aí o que acontece? Os diversos estamentos da oposição percebem, tem uma fórmula que eles não conseguiram rebater. E 2, será que a gente não está aqui, talvez, perdendo a oportunidade de trazer para o debate o que é do jogo, né? Questões que podem ser exploradas? Eu vou começar a falar do pé de meia, porque eu sei que você tem muita apuração sobre os alimentos. Pé de meia, gente, é o único programa novo, de fato, do governo Lula 3. É um programa que dá uma bolsa modesta, mas dá uma bolsa para que o aluno não saia da escola, para manter o aluno no ensino médio, para combater a evasão escolar, que é uma praga num Brasil onde a gente ainda convive com muito semi-analfabetismo. Bom, esse programa ele foi travado pelo ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. O ministro acatou uma representação no Ministério Público de Contas que diz o seguinte: o pé de meia vai ser abastecido com recursos de um fundo privado que é formado por dinheiros públicos. E isso me parece um subterfúgio que tira transparência.
Porque se é um programa parecido com o Bolsa Família, parecido com o que a gente já viu, por exemplo, o Vale Gás, por que ele não está no Orçamento Geral da União, está saindo por meio de um fundo? Me parece um subterfúgio. Então eu vou travar e vou chamar todo mundo para me explicar. Dito e feito, hoje tem vídeo da oposição nas redes dando uma interpretação mais larga para esse problema. Dessa vez, o governo aparentemente vai se apresentar para a briga na Justiça, então já entrou com recurso. O ministro Rui Costa disse que eles vão tentar garantir que em 2025 seja a execução via esse fundo, e em 2026 colocar no Orçamento Geral da União como quer o ministro, e também na política. Deputados e tal falando nas redes para ver se dessa vez freia um pouco o avanço. Pois é, pessoal, ela quer defender o indefensável, mas nosso herói aqui, Merval, estava inspirado. Ele pegou não só a Daniela Lima, como também a Sandra Coutinho, a blogueira véia da Globo News, que tentou defender ainda o PT, mas veja só o que o Merval falou. Quando o trunfo do Lula e o trunfo do Brasil estão em duas frentes. Primeiro, o combate à pobreza, combate à fome, que é a marca do Lula no ambiente internacional. Primeiro. Segundo, a questão do meio ambiente. O Brasil não é um líder bélico, não é um líder político, não é um líder econômico, mas é sim um líder na área da ambiental, na discussão climática. E se o Lula entra na praia onde ele nada bem, ele vai bem. Ele teve a primeira vez em muito tempo que ele tem uma passagem internacional aplaudido, falando muito bem, em consequência. Ele vinha de uma sequência ali de Venezuela, de Putin, Israel. Mas ele tem um problema que é o seguinte: o Lula está me parecendo que ele se sai sempre muito bem quando ele não tem que fazer nada. Ele fala as coisas certas. Fala e vai ser aplaudido. Mas o que ele faz no meio ambiente, por exemplo? O que ele faz no Brasil para mostrar para o mundo que o Brasil é uma liderança de futuro no meio ambiente? Nada. Ele quer explorar o petróleo enquanto tiver petróleo. E não tem nenhuma política diferente dirigida para o futuro. Lado, então, a questão climática e ver o discurso, que é o que a gente estava falando. O discurso dele, o Lula tem autoridade para fazer esse discurso, porque nos 2 primeiros mandatos dele, ele efetivamente produziu uma inclusão social. É o passado, Eliane. Mas a Europa, o mundo lembra do Lula no passado. O Lula de hoje não tem nada a ver. E Merval não parou por aí, pessoal. Ele estava inspiradíssimo. Presta atenção no que ele falou sobre a extrema esquerda brasileira. É isso, ele desenhou o que a gente está vivendo hoje, o que a gente viveu no passado e que não pode esquecer. Olha só o que ele falou, que eu volto, que tem muito mais já com o Demétrio também macetando. Ter cuidado para não esquecer o passado, né? A corrupção que foi feita no passado pelo PT distorceu a democracia completamente. O Petrolão foi uma vergonha. Eu não estou dizendo que o Moro estava completamente certo e que o PT estava completamente errado. Agora, o uso da máquina pública para corrupção distorce a democracia. Sim. Então, sem dúvida. Então a esquerda não usa a tecnologia porque bobeou, porque ficou... Mas você acha que usaria, que faria exatamente igual, só que com sinal trocado? Não sei se não faria. A extrema-direita, a extrema-esquerda, a gente também acha que não existe extrema-esquerda. O MST era o quê? O Boulos era o quê? Até se voltar para o centro para se eleger. Eram de extrema esquerda. Merval. O MST
tem acampamentos que dão aula de marxismo, a gente não pode esquecer essas coisas. Isso não é crime, né? Hein? Isso não é crime. Não, mas a ideia do MST é uma esquerda radical, radicalizada, que invade propriedade privada, impede que as pessoas tenham suas propriedades protegidas. Já acabou com pesquisas imensas, como se tivesse direito. Não, o MST não trabalha dentro da democracia. Bom. Perfeito o raciocínio aqui do Merval. E olha só, pessoal, a véia blogueira Sandra Coutinho tomou um cheque ao vivo de uma mentira que ela contou sobre as redes sociais. Tentando ajudar o governo Lula na censura, ela foi inventar uma história e o próprio jornalista que estava apresentando corrigiu ela na hora. Presta atenção à vergonha alheia, o ponto que a Globo está chegando para tentar ajudar na censura das redes sociais para que eles possam sobreviver com essa mídia tradicional e totalmente parcial. A Europa conseguiu fazer uma regulamentação. Aliás, a França acaba de suspender o Telegram. Né? Assim como Alexandre de Moraes está suspendendo o X, a França suspendeu o Telegram. É só no caso da França é que o Telegram continua funcionando. O Pavel Durov, que é o dono do Telegram, é que foi preso quando chegou a território francês. Isso. Ele que russifica... A França não proibiu nenhuma rede social. Isso. Ele reside nos Emirados Árabes Unidos, inclusive na própria Rússia. Ele também está sendo indiciado por causa de questões envolvendo o Telegram. Ele não vive na Rússia, ele vive nos Emirados Árabes e quando colocou o pé em território Dubai. Francês, aí sim ele acabou sendo preso, mas o Telegram continua funcionando. Exatamente. Complementar. Que vergonha, né, pessoal? Que vergonha, inventando e achando que ia passar batido. E agora chegamos com Demétrio, que chegou literalmente com os 2 pés no peito sobre a questão da posse de Trump. Resolveram inventar um monte de suposições, de imposições que Trump fez, de desigualdade, que está discriminando e cota, e Demétrio foi perfeito no seu raciocínio, corte rápido, presta atenção no que ele falou, massacrando as blogueiras aqui da Globo News. Supremacista, afinal de contas, quem se beneficia das políticas de diversidade, se não os negros, se não as mulheres, se não os indígenas ou descendentes dos povos originários, se não os hispânicos ou latinos, como o Guga mencionou, se não, por exemplo, homens e mulheres trans. Todos esses grupos estavam minimamente representados, por exemplo, no governo de Joe Biden. E é muito nítida, né, a compreensão quando um presidente nega essa política. Obviamente, ela beneficia um grupo e é o grupo que Donald Trump historicamente representa e adula, o dos homens brancos héteros. Pode falar, Demétrio. Aí eu discordo completamente de você, Flávia, porque a conclusão disso que você falou é que qualquer liderança política que seja contra políticas identitárias será um supremacista branco. É complicado isso. Existem lideranças dos mais diversos partidos políticos, inclusive de esquerda, que são contra políticas identitárias. Todos vão receber o rótulo de supremacista branco porque não acreditam que é a melhor forma de se permitir oportunidades às pessoas e unificar a sociedade em torno de certos interesses comuns. Quer dizer, eu, por exemplo, sou contra políticas de diversidade. E sou contra o racismo. Aliás, uma coisa está bem ligada à outra. Então, dizer que o discurso é um discurso supremacista branco, porque ele é contra políticas de diversidade, é uma acusação estranha. Não vai sobrar muita gente na vida política de diversos partidos democráticos diante de uma acusação assim. Deixa eu voltar aqui na Flávia, Carol. Depois eu vi que você fez no sinal, mas a Flávia quer responder o Demétrio. Vou aí também, Guga, peraí.
Não tem sobrado muita gente mesmo, Demétrio. Essa é a realidade. A onda conservadora, com toques de neonazismo, neofascismo, ela se sedimenta. Você, um analista internacional, sabe disso, dos pensamentos supremacistas. E ainda hoje, mais cedo, segundo fotos publicadas no New York Times, havia desfile de jovens brancos supremacistas, para assim definir, exibindo orgulhosamente camisetas de Proud Boys. Esse processo não é um processo que se inicia hoje com esse discurso inaugural. É um processo que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, eu de um lado, você de outro, e são crescentes os apelos e o uso político de discursos e ideias supremacistas de exclusão de minorias que vocês gostam de chamar de identitárias. Diga, Demétrio. Vou só pedir para vocês dois falarem, depois eu a Carol. Eu me referia ao discurso. Que existem grupos supremacistas nos Estados Unidos e que eles adoram Donald Trump, isso é coisa que nós sabemos no primeiro mandato inteiro. Mas eu me referia ao discurso. Você tinha dito que o discurso tinha trechos supremacistas brancos. Não tem. Estou falando do discurso. Por favor, Flávia. Continuo dizendo que sim, eu mantenho minha posição. Eu acho que a interpretação é permitida e foi a interpretação que fiz, que difere da do Demétrio, sem problema nenhum, mas eu discordo. Deixa eu ouvir a Carol e depois eu vou ao Guga também. Fala, Carol. Voltando ao tema que a gente começou essa discussão em relação a Donald Trump, dizendo que no governo dele... Não bastasse esse vídeo tão satisfatório, eu tenho outro melhor ainda para você. Para fechar, Demétrio termina de enterrar a véia blogueira Sandra Coutinho, que tentou partir para cima dele com historinha de feminismo, e ele foi rápido e certeiro na resposta e deixou ela simplesmente humilhada. Essa é a justificativa de algumas pessoas que podem ter falado. As pessoas têm vergonha de dizer que são misóginas, sabe? Eu acompanhei várias pessoas falando na Geórgia, na Carolina do Norte, que não querem uma mulher na presidência. Desculpa, mas nesse assunto, eu sei que pauta identitária ninguém mais tem paciência, mas quem tem lugar de fala sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, eu também tenho lugar de fala. É mais difícil as pessoas... eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista como político. Mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso o voto de todos os setores do eleitorado em qualquer país. É uma coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mansplaining para mim, essa é uma questão profissional. Se você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado nesse ou naquele país, não foi isso que eu disse. Você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Você está torcendo minhas palavras, não foi isso que eu disse. Não, de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso. Eu estou te dizendo... Se você entendeu dessa forma, eu tenho também o direito de explicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir o que quer que seja pelo fato de ser mulher. Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBTQIA+, fobia, mas a questão feminina não está resolvida, Demétrio. As mulheres continuam ganhando 30% a menos do que os homens em mesmas funções e por aí vai. Você está me interrompendo, você está fazendo uma coisa feia que se chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar. Eu estou apenas querendo te dizer que além de a questão... Além de ter a questão econômica, que eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, Demétrio. Tenho respeito pela sua opinião. Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala e eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi. Muita gente fala que é a questão econômica, parará, mas a questão também conta a questão dela ser mulher. Porque... Pois é, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, a Globo tentando passar pano, mas pelo menos tem um pouco de lucidez lá dentro para poder fazer com que essas blogueiras
passem vergonha. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.